2019 já está indo embora, entramos na reta final e chegou aquele momento da gente ver o que nos aguarda no cinema em 2020. Felizmente, nesse ano de 2019 a gente teve muita coisa boa, não estou falando só de Hollywood não, estou falando a nível mundial. E em 2020 tem muita coisa para ser lançada, inclusive eu vou ter que fazer outras partes desse vídeo, mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre 20 filmes aí mais comerciais, blockbusters, que você provavelmente vai querer assistir nos cinemas em 2020. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para sim falarmos sobre 20 filmes que vão sair aí em 2020. Lembrando, hein, que essas datas, informações assim podem alterar a qualquer momento. Você sabe que Hollywood é uma loucura. O primeiro da lista, que eu particularmente é talvez o que eu tô mais aguardando pro ano que vem, é Duna, adaptação do grande Denis Villeneuve, da obra do romance do Frank Herbert. Se você não conhece essa história, Duna nada mais é do que um épico de ficção científica, com fantasia, elementos medievais em outros planetas, enfim. É um negócio complexo, difícil de construir, difícil, né, de você estabelecer aquele universo, tanto é que o David Lynch, que é um cineasta que eu gosto bastante, ele tentou isso lá em 1984, não deu muito certo. E se tem uma pessoa que pode fazer isso funcionar, é o Denis Villeneuve. O cara já dirigiu A Chegada, Os Suspeitos, o Blade Runner 2049, sem contar o elenco que tá grandíssimo para esse novo Duna, que é o Timothée Chalamet, que vai ser o protagonista. Vamos ter o Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista e muitos outros. A previsão de estreia nos Estados Unidos é para 18 de dezembro de 2020, vai demorar um pouco, deve ser lançado também aí mais ou menos nessa data. Aqui no Brasil, vamos torcer só para eles não adiarem mais. O número 2 da lista também estou bastante ansioso, eu estou falando de Tenet, o novo filme dirigido e roteirizado por ninguém mais e ninguém menos do que Christopher Nolan. E ao que tudo indica, vai ser uma pegada meio James Bond, de espionagem. Se sabe muito pouco sobre o script desse filme, mas a gente vai ter aí no elenco o John David Washington, filho do Denzel Washington, que está muito bem infiltrado na clã. Vamos ter o Robert Pattinson, também teremos aí volta do Michael Caine, que já trabalhou várias vezes com Christopher Nolan. Um filme promissor de ação e suspense com um orçamento de mais de 200 milhões de dólares e que, ao que tudo indica, vai estrear aqui no Brasil em 23 de julho de 2020. Número 3, projeto arriscado, mas eu tô torcendo para dar certo, que é Um Lugar Silencioso, parte 2. Quem é que não gostou de Um Lugar Silencioso de 2018? Provavelmente tem um ou outro que não tenha gostado tanto, mas eu achei um filmaço. E estão lançando aí a parte 2 em março de 2020. Não se sabe também muita coisa sobre o roteiro, mas a Emily Blunt está de volta, os atores que também fizeram os filhos dela, sem contar que o diretor do primeiro filme, o também ator John Krasinski, volta para a direção desse filme, e ao que tudo indica vai ser uma continuação do primeiro filme, mostrando a sobrevivência. Se eles conseguirem trazer novamente aquela atmosfera do original e criarem outras situações tão aflitivas como aquelas, eu tenho certeza tem tudo para ser um bom filme, então basta esperar. Número 4, 007, Sem Tempo para Morrer, que eu acho que aqui no Brasil deveria ter vindo com a tradução Sem Tempo para Morrer, Irmão, mas tudo bem. Ao que parece ser, vai ser o último filme com Daniel Craig como James Bond, tava aquele vai, não vai, sabia se o cara ia voltar, se ia ter um novo ator, ele acabou voltando, né, por motivos que a gente deve imaginar. E mais uma vez, para aquele lance de ameaça global, eu gosto muito, né, da franquia 007, sei que tem alguns filmes aí que não são tão bons quanto os outros, gosto do Daniel Craig como James Bond. A direção é de um cara que eu acho bem competente, que é o Cary Fukunaga, que ficou responsável aí pela primeira temporada de True Detective. E o vilão do filme vai ser o Rami Malek, que foi o Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody. O cara foi premiado com o Oscar, é um bom ator, então tudo indica que pode ser aí um ótimo fechamento
pro ciclo aí do 007 do Daniel Craig. E antes que eu me esqueça, tá programado para estrear aqui no Brasil no dia 9 de abril de 2020. O número 5, na verdade, vai ser a continuação de um filme que você pode ter assistido lá em 2017, O Assassinato no Expresso do Oriente. Pois é, agora a gente vai ter Morte no Nilo. Isso mesmo, Kenneth Branagh, que foi o protagonista daquele filme, volta para fazer o investigador aqui novamente, só que dessa vez investigando o assassinato de uma mulher rica, e você tem ali vários suspeitos e uma trama que acontece ali boa parte dentro de um navio. O cara precisa descobrir quem é o culpado. Bem, a história é muito boa, afinal de contas o romance original foi escrito pela Agatha Christie, que é uma das minhas autoras favoritas. O elenco também promete. Além do Kenneth Branagh, a gente tem a Gal Gadot, a Mulher Maravilha, temos também o Armie Hammer, então vamos ver se o filme vai conseguir inclusive superar o primeiro. A data de estreia está marcada para o dia 1º de outubro de 2020 aqui para o Brasil. O número 6 é Invocação do Mal 3. Sim, a gente vai ter um terceiro capítulo, mais uma vez o casal Warren interpretados pelo Patrick Wilson, pela Vera Farmiga. Os dois primeiros filmes são dirigidos aí com bastante competência e qualidade pelo James Wan, que não volta para dirigir esse terceiro filme. Quem assume a direção é o Michael Chaves, que dirigiu A Maldição da Chorona, mas vamos ficar com a nossa expectativa controlada aí, apesar de que a história promete ser bem interessante, porque dessa vez o casal Warren vai investigar um caso de um cara que cometeu assassinatos e ele diz que foi influência de demônios, de entidades, enfim. Vamos esperar para ver. O lançamento está programado para o dia 10 de setembro de 2020 aqui no Brasil. O número 7, muito provavelmente você conhece a história do João e Maria. Pois é, eles vão fazer mais uma adaptação pelo trailer, tá? Parece que vai ser interessante. Só que o nome do filme é Maria e João, o Conto das Bruxas. Aqui no Brasil a gente sempre tem esses subtítulos, mas tudo bem. Pelo que eles lançaram até agora do filme, parece que vai ser interessante. Eu gostei ali da abordagem, um negócio meio terror psicológico, o visual também. A gente tem no elenco a Sofia Lillis, que fez It capítulo 1 e 2, né, a adolescente. Ela vai fazer o papel de Maria com o irmãozinho dela, que estão ali perdidos na floresta, até que eles encontram uma senhora, e o resto aí vamos deixar para quando o filme chegar. Está programado para o dia 20 de fevereiro de 2020 aqui no Brasil. Vamos torcer para ser aí um terror de qualidade dessa história tão famosa. Número 8, um filme que já foi adiado aí algumas vezes e tal, vamos ver se vai conseguir manter uma qualidade do primeiro ou quem sabe superar, que é Mulher Maravilha 1984. Também outro filme que a gente não tem tantas informações assim. Lançaram um pôster que eu achei interessante, que tem uma vibe meio anos 80 também, bastante colorido, né? A Mulher Maravilha aí com um negócio a lá Cavaleiros do Zodíaco, né? Com a armadura dourada, mas tudo bem. Temos aí a Gal Gadot voltando, o Chris Pine também vai voltar, vamos ver o que eles vão fazer, né, depois do destino do personagem dele no primeiro filme, vai saber, mas enfim. A trama vai se passar nos Estados Unidos mesmo, a direção é da Patty Jenkins, a mesma diretora do primeiro filme, que está marcado para estrear no dia 4 de junho de 2020. Número 8, mais uma heroína, dessa vez da Marvel. Tô falando do filme solo da Viúva Negra, isso mesmo. Tô bastante ansioso para ver o que eles vão fazer aqui. Talvez essa seja a oportunidade perfeita da Marvel fazer um negócio mais diferenciado, quem sabe um pouco mais sério, porque, ao que tudo indica, esse filme ele vai ter uma pegada de espionagem, mais levado para o lado da ação, voltando aí a Scarlett Johansson para o papel principal. Obviamente que eles vão explorar mais o passado da personagem. A gente também tem no elenco nomes como a Florence Pugh, de Midsommar, o David Harbour, do Stranger Things, a Rachel Weisz, algo que promete ser o filme que vai fechar a participação da Scarlett Johansson no universo da Marvel. O número 10 promete ser um terrorzão de qualidade. Eu tô falando de Antlers, um filme produzido por ninguém mais e ninguém menos do que Guillermo del Toro. Na história a gente segue uma professora que ela tá preocupada ali, tá querendo cuidar de um aluno dela, porque ela descobre que o pai e o irmão desse garoto tem ali ligações com alguma coisa sobrenatural, obscura. Isso também vai envolver ali a cidade e vai, claro, trazer coisas
ruins para a vida dessa pessoa, né? Claro que a gente tem que procurar problema, é isso mesmo que traz esses filmes de terror tão sensacionais. Brincadeiras à parte, pelo trailer, pelo que foi divulgado, parece ser uma produção de bastante qualidade e, ao que tudo indica, vai ser lançada em abril de 2020 lá nos Estados Unidos. Vamos torcer para vir mais ou menos nessa época para o Brasil também. Número 11, outro terror que eu também estou muito curioso, Last Night in Soho, ou Última Noite em Soho, o próximo projeto do diretor Edgar Wright, que é um diretor que particularmente eu gosto muito. A última obra dele foi Baby Driver, que é um filme muito bom. Aqui não temos também muita coisa do enredo, que está sendo mantido em segredo, mas temos no elenco aí a Anya Taylor-Joy de Fragmentado, a bruxa, como protagonista. Você sabe que a história vai se passar em Londres e também vai ser um terror psicológico com vários elementos sobrenaturais. O filme está programado para estrear em setembro de 2020 lá nos Estados Unidos. 12º, um remake, né, senhora Hollywood, de um filme lançado originalmente em 1990, Convenção das Bruxas. Muita gente não sabe que o filme original, na verdade, é uma adaptação de um romance escrito na década de 70. No filme de 90 a gente tem a Anjelica Huston, naquele papel marcante. É um filme que eu gosto, eu acho divertido e ao mesmo tempo sombrio. E aqui no papel que foi da Anjelica Huston, a gente tem a Anne Hathaway. E a direção é do Robert Zemeckis, cara, que é o cara que dirigiu nada mais e nada menos do que a trilogia de Volta para o Futuro. Mais uma vez a gente teve a produção aqui desse novo filme do Guillermo del Toro, então vários nomes aí interessantíssimos envolvidos nessa trama. Vamos só torcer para ela ser realmente boa e surpreendente. O remake está programado para estrear aqui no Brasil no dia 15 de outubro de 2020. O 13º é mais uma adaptação live action da Disney, que está apostando muito nisso nos últimos anos. Agora a gente está falando de Mulan. A nova versão da história, pelo trailer e o que foi mais divulgado, parece que vai ter uma atmosfera mais sombria, um negócio mais sério, comparado claramente à animação. Tomara que consigam balancear aí um pouco de humor, vamos ver se eles vão realmente conseguir essa façanha. E para quem não se lembra, na história a gente tem uma menina que assume uma identidade para se tornar uma guerreira. Visualmente, pelo menos, parece que essa versão live action tá bem interessante, tá bonita e tá programada para lançar no dia 26 de março de 2020. Número 14, Kingsman, o terceiro filme da franquia Kingsman. Eu gosto muito do primeiro filme, dirigido pelo Matthew Vaughn. O segundo filme, né, eu acho que ele não foi tão bom assim. E esse terceiro filme ele vai ter uma abordagem diferente. Aqui no Brasil ele ganhou o subtítulo, né, não podia deixar de ter. Kingsman, o grande jogo. Como esse filme vai se passar décadas e décadas antes dos primeiros filmes, a gente não vai ter os mesmos personagens, ao que tudo indica, pelo menos. E no elenco, os protagonistas agora são o Ralph Fiennes e o Harry Dickinson. Mais uma vez, a direção é do Matthew Vaughn e o filme tem estreia planejada para o dia 13 de fevereiro de 2020, aqui no BR. O número 15, outro filme responsa, que na verdade é a continuação de um clássico de 1986. Eu tô falando de Top Gun, dessa vez Top Gun Maverick, com o retorno do vampiro que parece que não envelhece nunca, o Tom Cruise. Reprisando o seu papel como Pete Maverick, esse piloto aí, a moda antiga, super responsável, o cara vai ter que lidar com outros tipos de tecnologias, outras ameaças. A gente sabe que a maioria das vezes eles fazem essas continuações, claro, para receber pilhas de dinheiro, mas o Tom Cruise muitas vezes se envolve também em filmes de ação muito interessantes, tirando a Múmia, que é terrível, mas enfim, vamos torcer para essa aqui ser uma continuação digna. Top Gun Maverick tem estreia marcada para o dia 9 de julho de 2020 no Brasil. Número 16, Godzilla vs Kong. Se você já estava meio cansado desse tipo de filme, meu amigo, se prepare. Em 2019 a gente teve Godzilla 2, Rei dos Monstros. A gente teve aquele filme, o Skull Island. Na real, a Legendary tá criando aí o que eles chamam de Monsterverse, né? Querendo reunir esses monstros. E o ápice, né, até então, pelo menos, é esse filme que é a batalha entre o Godzilla
e o King Kong. Duas criaturas mitológicas marcantes aí para a história do cinema. Dá para fazer um negócio interessante, né? Vamos só esperar. Vamos ter o retorno aí, por exemplo, da Millie Bobby Brown, a atriz que estava no Rei dos Monstros, agora reprisa o seu papel. Outros nomes no elenco também, como o Alexander Skarsgård. O filme estreia em maio de 2020 lá nos Estados Unidos e deve estrear também nessa época aqui no Brasil. O número 17 é daquele tipo de caso que a gente já tá careca de conhecer, que é remake do remake do remake. Eu tô falando de O Grito, a nova versão. O primeiro filme no início dos anos 2000, de O Grito, japonês, e aí algum tempinho depois a gente teve a versão americana, que teve sequência, etc. E estão trazendo de novo essa história com uma premissa aí básica, que segue mais ou menos aquele conceito da maldição, quando uma pessoa morre, e aí depois existe uma perseguição. Já temos o primeiro trailer. Enfim, eu tô naquele misto, né? Eu não sei até onde era realmente necessário, mas vai que, né? Vai que eles conseguem surpreender de alguma maneira. O filme já tá vindo aí no dia 2 de janeiro de 2020 aqui no Brasil. Número 18, mais uma continuação de um clássico. Tô falando de Caça-Fantasmas. A gente teve o original lá em 84, depois a continuação. Recentemente a gente teve um remake aí que dividiu muito as opiniões e agora eles pretendem continuar diretamente os filmes da década de 80, incluindo o retorno de nomes importantes para essa franquia, como o Bill Murray, o Dan Aykroyd, se unindo a novos nomes no elenco, como o Paul Rudd e o Finn Wolfhard de Stranger Things. O novo Caça-Fantasmas está programado para estrear em julho de 2020 lá nos Estados Unidos. Você quer mais continuação de clássico? Então vamos lá, Bill e Ted 3, né, que tem um subtítulo Face the Music. Mais um filme de aventura marcante dos anos 80 agora, né? O Keanu Reeves e o Alex Winter são homens de meia idade, né? As preocupações já são outras, eles têm as suas famílias, têm as suas filhas, e eles estão nessa frustração de não ter conseguido escrever a melhor música do mundo. E claro, como essa franquia tem um toque de ficção científica, eles também vão incluir isso nesse terceiro filme, com coisa de viagem de tempo, no futuro, etc. Vamos esperar se eles vão conseguir fazer algo parecido com os primeiros filmes. Ao que tudo indica, Bill e Ted 3 vai estrear em agosto de 2020 lá nos Estados Unidos. O último eu coloquei aqui, eu tô com bastante receio em relação a esse filme, porém bastante curioso, porque sabe o que é? Jogos Mortais, isso mesmo. Eles vão dar um reboot aí, refazer a franquia, começar do zero com uma ideia que o Chris Rock, sim, de Todo Mundo Odeia o Chris, o comediante, ele teve uma ideia, apresentou ali para os executivos, o pessoal responsável pela franquia, eles gostaram dessa nova ideia, dessa reinvenção de Jogos Mortais, e o cara também vai protagonizar o filme. Nada mais e nada menos do que Samuel L. Jackson também vai estar nesse filme. Olha só, cara, Chris Rock, Samuel Jackson num filme dos Jogos Mortais. E ele vai fazer o pai do personagem do Chris Rock. Então vamos ver aí, né? Não se sabe muita coisa sobre a trama ainda, mas é claro, vão ter os elementos ligados ao Jigsaw, aos jogos como um todo. Enfim, ao que tudo indica, o filme vai estrear em maio de 2020 nos Estados Unidos. Vamos esperar por mais informações. Ufa, então é isso, meus amigos, mais 20 produções que estão vindo aí em 2020. Deixa aqui nos comentários quais são os filmes que você está mais aguardando dessa lista que eu citei hoje. Também mencionem outros filmes que eu acabei não falando e que estão vindo por aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais.